quando houver esse terremoto, qual a parte da cidade vai cair. Você entende? Porque se lá no subsolo já está cheio de galerias, de cavernas, cavernas gigantes, cujo piso em cima está sendo sustentado por colunas de pedra, havendo um terremoto, aquilo não suporta. E o templo estando de pé, com certeza ele vai ser comprometido. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o período em que o templo vai ser profanado pela imagem da besta. E hoje falar de um tema muito especial, tema que está relacionado a esse Acharita Yamim, a esses últimos dias, dentro de um quadro profético e que tem hoje, olhando para o cenário que nós estamos vivendo, toda a possibilidade de ocorrer, tal como a profecia bíblica ela anunciou. Uma profecia que fala sobre um terremoto em Jerusalém. E esse terremoto você pode perceber no que eu vou mostrar a vocês aqui hoje. Presta atenção no que eu vou dizer. Fica aqui até o final com a gente. O que eu vou mostrar a vocês aqui hoje vai provar para você que essa palavra de Apocalipse, ela tem toda a razão, ela vai ter uma amplitude muito grande, baseado no que eu vou mostrar a vocês aqui hoje. Eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo para vocês, um vídeo que complementa sobre os assuntos desses últimos dias. Shalom, shalom, queridos Rabeirinhos aqui do nosso canal, Rabino Yosef Baruch. Estamos de volta aqui com esse vídeo, mais esse vídeo que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante ao conhecimento que vocês já têm das Escrituras e do que diz respeito a esse cenário dos últimos dias, dentro dessa profecia bíblica, essa profecia do Sefer Hitgalut. É justamente o quadro que está ali profetizado no Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, que fala sobre esse grande terremoto. Veja, a expressão é Reidata da Magdolá, grande terremoto que vai acontecer. Só que hoje, você vendo o que eu vou mostrar aqui, você vai perceber que essa profecia ela tem total razão de estar ali e você consegue ter noção da amplitude do que vai acontecer, do que está descrito lá. Então, convido você a vir comigo aqui nesse shiur de hoje, ficar até o final e não se esqueça do seu like, que é muito importante aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você possa compartilhar, para que eles também sejam despertados cada vez mais para o cumprimento profético da palavra do Eterno Deus nesses últimos dias. Então, vamos lá ao nosso material que sempre preparamos para vocês com muito carinho. Sempre recordando da nossa Zeit Yosef Yeshiva Universe, nossa Yeshivá, que está de portas abertas para vocês. Terremoto em Israel, um terremoto previsto em Apocalipse sobre Jerusalém em especial, hein? Catástrofe anunciada. Agora, por que catástrofe anunciada? Você vai ver aqui nesse vídeo de hoje o porquê dessa expressão que nós estamos trazendo nesse vídeo. O terremoto previsto em Apocalipse sobre Jerusalém. No Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, vemos uma profecia sobre um grande terremoto que ocorrerá por ocasião do assassinato das duas testemunhas que estarão por 3 anos e meio em Israel, em Jerusalém, anunciando a teshuvá, ou seja, o arrependimento. O Din, o juízo, e a chegada do Messias Yeshua. Tudo isso após a sexta trombeta ser tocada, e esta será seguida do primeiro ai, que significa ali uma expressão de juízo. Então, antes da gente entrar aqui no texto propriamente dito, quero só lembrar você que está conosco aqui nesse vídeo. O que significa essas duas testemunhas? Está profetizado que Deus enviará duas testemunhas, ou seja, duas pessoas
que vão falar, que vão testemunhar naqueles últimos 3 anos e meio da famosa, conhecida, chamada Tzara Gdolá, a Grande Tribulação. Esses dois homens vão profetizar, eles vão falar aos ouvidos das pessoas em Jerusalém, em todo Israel. Só que não será uma mensagem boa, será uma mensagem dura. De fato, eles vão atormentar tanto os religiosos quanto os laicos. Um período em que provavelmente as coisas vão se intensificar. Em Israel é crescente o número da homossexualidade e a permissividade também. Por outro lado, você tem também um fervor religioso muito grande. Então, ao mesmo tempo que a religiosidade judaica ela está mesclada com conceitos até mesmo heréticos também, você tem o outro lado promíscuo que também cresce. Então, a mensagem dessas duas testemunhas não vai agradar a maioria das pessoas, tanto aqueles que vivem uma vida laica, ou seja, totalmente desregrada, sem limites religiosos, quanto os próprios religiosos, que se consideram a si mesmos como tzadikim, como justos. Então, essas duas testemunhas elas vão apontar os erros, elas vão apontar onde está os equívocos, onde está a mancha, a impureza. E outro aspecto muito importante é que essas duas testemunhas elas vão apontar para a vinda do Messias, ou melhor, o retorno do Messias, ao qual eles vão testemunhar sobre esse cordeiro. Então, eles serão testemunhas do Messias Yeshua. Isso vai provocar nas pessoas um ódio muito grande. As pessoas vão desejar a morte deles. E o que vai acontecer? O antimashiach, o anticristo, ele vai estar governando. E nesse cenário em que as duas testemunhas atormentam o mundo inteiro com as suas palavras, vai provocar ódio nos líderes. Vai provocar ódio nas pessoas que estão comprometidas com seus pecados. E eles vão, literalmente, cooperar para que essas duas testemunhas elas venham ser assassinadas. Muito importante a gente abrir um parênteses aqui. Se especula muito quem serão as duas testemunhas. Eu quero lembrar a vocês que aqui no nosso canal nós temos um vídeo só sobre as duas testemunhas. Então aqui em cima você pode clicar aqui no quadrinho que vai aparecer com esse vídeo e você vai ter detalhes sobre essas duas testemunhas. Quem são elas, de onde elas vêm, aonde está sendo profetizado sobre elas, quais são as possibilidades. Então, clica aqui e você vai saber muito mais sobre elas. E uma delas, certamente você já ouviu falar, será o profeta Elias, pois está profetizado em Malaquias sobre a vinda do profeta Elias. Bom, falando sobre isso, né, ou seja, você já sabendo o que são as duas testemunhas, voltemos então ao nosso vídeo, ao nosso slide, aonde o texto vai dizer assim: Ota sha'a hitcholela reidat adama gidolá. Veja essa expressão. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. Reidat adama gidolá. Então, não é um terremoto qualquer. Está escrito aqui grande terremoto. E caiu, preste atenção nisso, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então você percebeu aqui, dentro desse texto, que esse grande terremoto vai provocar que a 10ª parte da cidade ela venha a ruir, ela venha a cair, ou seja, ela venha a afundar. Esse é o sentido dela cair, ou seja, ela não vai conseguir se manter de pé. E nesse terremoto vão ser mortos aproximadamente ali 7.000 homens. Não está falando mulheres e crianças, está falando homens no sentido geral, pode ser homem, mulheres e crianças. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus dos céus, ou seja, vai haver um temor em Jerusalém, aonde as pessoas vão reconhecer que aquilo veio da parte de Deus. Então, esse é parte de um desses ais, que são expressões de juízos que vão aparecer no texto sagrado ali do Sefer Hit Galut, Apocalipse capítulo 11, verso 13 e 14.
Prosseguindo, o que nós vamos ver é, nesse texto, vemos que por causa do terremoto, cairá a 10ª parte da cidade de Jerusalém, e 7.000 homens morrerão como consequência deste evento. Existe algo em Jerusalém que, de certa forma, tem preparado esse terreno para o grande terremoto. Preste atenção nisso aqui. Se você for a Israel hoje, no lado norte da cidade, saindo pelo portão de Damasco, você, virando à sua direita, verá a entrada de um aglomerado de cavernas que estão por debaixo de todo o piso de Jerusalém, da Cidade Velha, especialmente no quarteirão muçulmano. Gente, isso aqui nem todo mundo sabe. Que existe esse aglomerado de cavernas embaixo da cidade de Jerusalém. Cavernas, querido, cavernas gigantes, com pilares segurando todo o piso, em especial de uma parte da cidade velha de Jerusalém, que é justamente onde está localizado o quarteirão muçulmano. Eu vou mostrar as imagens para vocês aqui. Gente, um terremoto, aquilo ali não suporta. É justamente ali o local que eu estou falando para vocês, que aquilo ali vai, ó, afundar. Isso é matemática, isso está claro. Interessante é que o texto de Apocalipse fala com a gente, mas não dá muitos detalhes do que vai acontecer e do quadro daquele momento que vai acontecer aquele cumprimento profético. Mas eu quero mostrar a vocês aqui que o que ocasionalmente, né, esse terremoto ele vai provocar, justamente pelo fato da estrutura, de uma certa forma, corroborar para afundar por ocasião de um terremoto. Então vamos aqui comigo que eu vou mostrar essa imagem. Mais uma vez eu peço a você, ajuda a gente aqui no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like e se inscreve se você não é inscrito aqui. Vamos lá. Então, dê uma olhada aqui. Esse é o portão de Damasco. Se você estiver em Israel, em Jerusalém especialmente, você vai sair no lado norte por esse portão. É justamente a parte árabe da cidade. E aqui, né, é o mesmo portão, você vendo aqui a atividade das pessoas. Você subindo, no caso, para esse lado de cá, tá? Virando à direita. Olha, saindo daí, você virando à direita, para onde essa pessoa aqui está vindo, você vai encontrar essa entrada aqui, tá? E esse portão, e entrando naquele portão, você vai descer essas escadas. Você já começou a perceber que existe uma caverna? Olha o tamanho dessa caverna. Vamos olhando. Olha só os pilares que sustentam o piso lá em cima. Veja isso, gente. É um aglomerado de cavernas. Elas são conhecidas como a caverna de Ezequias, Marat Rizquiarro. Veja aqui é uma foto antiga, claro, pessoas que estão ali para você ver o tamanho, né? Onde está o teto, que seria o piso lá em cima, e as marcas nas paredes, da onde foram tiradas as pedras de calcário. Para que foram tiradas essas pedras? Agora, olha que coisa interessante. Esse aglomerado de caverna começou a ser feito na época do rei Salomão, quando o rei Salomão ordenou tirar pedras dali, cortar as pedras para fazer o templo. Então, as pedras do templo já foram retiradas desse lugar aí, debaixo aí da parte norte da cidade. O que vai acontecer no futuro? O rei Ezequias, ele ordena fazer mais galerias de túneis debaixo de toda a cidade, acompanhando os muros da cidade, indo para o norte, na direção de Jericó. Então, isso é interessante, né? No caso, mais para a parte leste, norte e leste, né? Isso vai ser interessante. Por quê? Porque é justamente ali que depois o profeta Jeremias vai esconder a arca. Claro, numa linguagem código, é escrito isso no livro dos Macabeus, mas na realidade vai estar ali, a gente vai ver isso aqui ainda. Mas é interessantíssimo como, desde a época do rei Salomão e também a época do rei Rizquiah, Ezequias, aumentou-se ali essa galeria de túneis, tá? Então, só para você entender como é que esses túneis surgiram ali, tá? Então, eles são o produto
o resultado tanto da escavação para as pedras do templo, quanto do próprio rei Ezequias. Olhando aqui para esse mapa, você tem um mapinha da cidade velha de Jerusalém, tá? Onde você está vendo tudo aqui ao entorno de verde, né? E aí aqui, olha, amarelinho. O amarelinho, na realidade, é o limite do muro da cidade velha. Então você está vendo a cidade velha dividida em quarteirões. Então essa partezinha azul aqui, que é onde tem o portão de Iafo, mais conhecido, né, o portão de Jafa, aqui esse é o quarteirão armênio, tá? São árabes cristãos, amigos de Israel todo o tempo, tá? Aqui no lado que vocês estão vendo aqui de roxo, vocês estão vendo o quarteirão cristão. É aonde, inclusive, tem ali a igreja do Santo Sepulcro, né? Que os cristãos sempre vão ali, enfim, né? Os cristãos romanos. Já toda essa parte cinza que vocês estão vendo aqui é a parte do quarteirão muçulmano, tá? Isso vai envolver também a parte aqui da onde está o templo, onde é a esplanada do templo, desculpa, onde estão as mesquitas. E o quarteirão que vocês estão vendo aqui, meio rosado, é o quarteirão judaico, Rova Yehudi. Tá? Então, a cidade é dividida assim. Na realidade, não é que existe um muro ou uma cerca, tá? É dividido por ruas. Tá? Então, você tem essas dimensões aqui. Aonde é que estão aquelas cavernas que nós vimos aqui? Olha, fique olhando, preste atenção. Aonde é que estão as cavernas? Em todo o território muçulmano, de baixo, né? Então, todas as casas, todas as habitações, lojas desse quarteirão muçulmano estão em cima da onde estão os túneis e as galerias que nós vimos aqui na foto. Vocês percebem isso? Aqui, justamente em toda essa área, é o chamado quarteirão muçulmano, aonde estão ali de baixo as cavernas. Olhando aqui agora em uma perspectiva de foto, olha, vocês vão ver aqui agora qual é a dimensão do que a gente viu no desenho. Ó, toda essa parte aí, ó. Consegue perceber? Isso é você olhando para a foto. Ó, a partir daqui, dessa linha aqui, esse espaço que vocês estão vendo aqui é onde está o cótel. Aqui é o cótel, o Muro das Lamentações. Então, até aqui, você tem um quarteirão judaico, que é esse aqui. Agora, daqui para cá é todo o quarteirão muçulmano, aonde tem no subsolo essas galerias, tá? Então, olhando mais de perto, vou tentar aqui novamente mostrar para vocês. Aqui vocês conhecem, né? A esplanada das mesquitas. Aqui, esse muro aqui é o cótel, é o muro das lamentações, no caso virado para o lado de lá. Isso aqui é todo aquele pátio onde as pessoas estão ali orando, tá certo? Então, a partir desse limite aqui, olha, ó, fica olhando aqui, ó. Esse é o limite. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é o quarteirão muçulmano, quarteirão árabe, aonde estão as cavernas embaixo, tá? Só que as cavernas elas não se limitam só a essa parte, elas também avançam para cá, ó, aonde era o templo, onde hoje estão as mesquitas, tá? Então é toda essa parte que tem casas, lojas dos muçulmanos, mas também debaixo aonde era o templo. Você vai ter galerias, túneis, cavernas, tudo debaixo desse tanta parte da população muçulmana aqui, quanto aqui de baixo, aonde era o templo. Ok? Então você já consegue imaginar, quando houver esse terremoto, qual a parte da cidade vai cair. Você entende? Porque se lá no subsolo já está cheio de galerias, de cavernas, cavernas gigantes, cujo piso em cima está sendo sustentado por colunas de pedra, havendo um terremoto, aquilo não suporta. E o templo estando de pé, com certeza ele vai ser comprometido. E o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o período em que o templo vai ser profanado pela imagem da besta.
Porque os últimos 3 anos e meio da grande tribulação é o período onde as duas testemunhas vão profetizar, pois é o período onde o anticristo vai profanar o templo com a imagem da besta. Israel vai romper as relações, mas esse é o quadro, esse é o cenário que vai acontecer nos últimos dias. Então, queridos, ponha sua atenção nisso aqui, porque é algo muito importante compreender o cenário profético. Bom, uma vez compreendendo, né, como isso funciona, mais uma vez eu quero deixar aqui claro para vocês, numa perspectiva de um desenho, claro, quarteirão aqui, né? Quarteirão cristão, onde está a Igreja do Santo Sepulcro, aqui o quarteirão armênio, são os árabes cristãos, Portão de Afo está aqui é o quarteirão judaico, Muro das Lamentações, aqui é o Cótel, então você tem a esplanada do templo e o quarteirão muçulmano, ou seja, justamente onde estão as cavernas, ok? Bom, acredito que aqui vai ser interessante para vocês terem uma noção da profundidade. Então, aqui em cima você tem todo o piso, e aqui é o muro da cidade. Olha, eu coloquei aqui traduzido para vocês terem, ou quem não souber ler em hebraico vai entender aqui agora. Marat Tzidkiyahu. Esta é a caverna de Ezequias. Veja a altura, tá? Agora, olhando para cima, onde está a cidade, veja aqui, olha. Quarteirão muçulmano. Harova Muslimi. E aqui você tem o limite do muro da cidade, tá? Ou seja, Rumat Air Atika. Então, muralha da cidade velha. Olhando daqui desse muro para lá, você está vendo um Monte das Oliveiras, tá? Aqui é o muro e olhando para lá, você vê o Monte das Oliveiras. Então, aqui para você ter uma noção de onde é o piso que a gente está falando, né? Que aqui é a rua, né? A Rehov Sultan Suleiman, ou seja, é a rua embaixo, nível da rua, e aqui é já subindo ali o cemitério, né? Beit Kvarim. Então, e aqui é justamente esse depósito de terra da a entrada da caverna, tá? Então, gente, olha a altura disso aqui. Ou melhor, olha a profundidade. Você acredita que isso aqui está sendo sustentado por colunas de pedra? Um terremoto onde o piso, onde o chão ele treme, provavelmente isso aqui não vai suportar. Olha só o que que vem abaixo, olha o que que afunda, né? Então é muito importante a gente ter essa noção do que a gente está trazendo aqui. Mas tem algo a mais, algo importante a mais. Lá debaixo desses túneis foi encontrado isso aqui que você está vendo. Então tá assim, o que que é isso aí, gente? Aqui em hebraico está Ma'arat Tzidkiyahu, que é a caverna de Ezequias. Então, você sabe o que é esse símbolo? Você já tinha visto esse símbolo que foi encontrado lá embaixo nessas cavernas? Olha, deixa aqui no comentário aqui. Você já sabia o que era esse símbolo aí? Você conhece esse símbolo? Escreve nos comentários se você conhecia ou não. Agora, vamos lá, vou te explicar. Se você sabia, beleza. Se você não sabia, vou te explicar o que que é agora. Esse símbolo, ele foi encontrado lá embaixo. Eu vou explicar para você agora com detalhe o que que aconteceu. Esses são os túneis que o rei Ezequiarro, ele, na realidade, ele fez, né? E aproveitou galerias já existentes, como eu mencionei para vocês, lá da época do rei Salomão, para ampliá-las. E um desses túneis foi o lugar possível onde o profeta Irmiarro, ou seja, o profeta Jeremias, escondeu a Arca da Aliança, o Arunabrit, e outros utensílios do templo, antes que Nabucodonosor o destruísse. Segundo os arqueólogos, ele, com um grupo de Kohanim, ou seja, de sacerdotes, deixaram um selo na galeria, o lugar exato onde foi colocada a arca. E esse selo era o desenho de um querube, ou seja, um querubim, e ele foi encontrado. Então, quando desceram nessas galerias para ver as cavernas, eles encontraram uma plaquinha de pedra com esse símbolo desenhado, com esse querubim ali, que é justamente uma das marcas que o profeta Jeremias deixou para dar indicação aonde estaria a arca. É claro que uma galeria de túneis não se tinha descoberto ainda, quando encontraram essa placa, onde é que estava a arca, né? A gente já sabe que hoje já o governo tem a posse desse tema.
Bom, então vamos continuar aqui. Esse é o desenho que foi encontrado nessa nesse selinho, nessa pedra, né, como se fosse um selo do lugar. Então, é algo muito, muito especial, gente, muito especial, porque ao mesmo tempo, nesse lugar, aonde foi encontrado coisa tão sagrada, também há outra coisa que eu vou mostrar a vocês aqui. Então, para vocês olharem novamente, né, as cavernas, ou seja, acima desse teto aqui é o piso de toda a cidade do quarteirão muçulmano. Olha o tamanho das pessoas, olha o tamanho das cavernas. É coisa muito gigante. É coisa muito gigante. Então, realmente, um terremoto nesse lugar, o chão não aguenta. Mas tem algo também importante a mais. Outra coisa importante. Olha, presta atenção nisso aqui. Se esse lugar foi um lugar explorado pelo rei Salomão para tirar pedras, que no caso tinham ali um teor bem espiritual, bem sagrado, envolvendo muita santidade, foram tiradas essas pedras para poder construir o templo. Propósito fenomenal de santidade. Depois o rei Ezequias vem e aproveita para fazer suas galerias, para em ocasião de ter que fugir, ali se esconder, fugir. O profeta Jeremias aproveita isso para esconder a arca e utensílios do templo, para que Nabucodonosor não levasse esses utensílios. Então, esse lugar novamente recebe algo com um grau de santidade muito grande. Ok, não para aí. Só que o que mais tem ali? Bom, vamos mostrar a vocês aqui. Algumas pessoas com certeza já sabem e outras ainda não. Ou seja, as lojas maçônicas do mundo se reúnem nessa caverna de Ezequias. Então vocês estão olhando aí as imagens, né? Ou seja, eles todo ano se reúnem lá para fazer os seus eventos maçônicos. Então, aí vocês estão vendo as cadeiras, né? As pessoas dentro das cavernas de Ezequias. Então, antes de eu mostrar mais imagens, eu vou falar uma coisa para vocês. Na maçonaria existe a ideia comparativa dentro de uma questão filosófica de que o homem é como uma pedra bruta e a pedra bruta, uma vez sendo passado ferramentas como cinzel, né? Ou seja, ela vai sendo lapidada. E essa seria a ideia do processo de aperfeiçoamento do homem. Então, segundo os comentários, nas lojas maçônicas sempre vai existir uma pedra bruta e uma pedra lapidada para expressar esse processo. E é sabido, né? Ou seja, são comentários que existem de que as lojas maçônicas do mundo, elas sempre buscam uma pedra dali de Jerusalém, ali da caverna de Ezequias, para ter nas lojas. Dentre outras, eles sempre vão ter uma pedra dali. Então, como a maçonaria também, ela envolve a questão da ideia do Templo de Salomão, toda essa questão que envolve ali até mesmo segredos. Então, ali é justamente o lugar aonde o rei Salomão pegou pedras para construir o templo. Então, eles harmonizam todo esse tema e ali eles vão fazer as reuniões deles. Então, o que eu quero mostrar para vocês, vamos mais algumas imagens aqui. Olha, então vocês estão vendo essas imagens aí de um evento lá, né? Ampliei um pouco para vocês verem que é lá mesmo, dentro da caverna de Ezequias. Aqui é uma foto mais antiga, mostrando lá dentro da caverna. Outra mais atual. E aí eu faço a pergunta: a gente não sabe que tipo de reunião é. A gente sabe também que ali foi colocado o objeto mais sagrado do templo, que é a arca. Então, o grau de santidade daquele lugar é um grau de santidade muito elevado. Qualquer coisa que for feito ali que envolva impureza vai ser uma profanação. Vai ser uma profanação. Então, vocês conseguem perceber que no mesmo lugar em que há um grau de santidade muito grande, também há reuniões que pode contaminar esse lugar?
Então, é o que eu perguntei: seria uma profanação que será eliminada? Ou seja, o terremoto ele faria duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, ele eliminaria tanto as abominações que estariam sendo feitas em cima da cidade, no quarteirão muçulmano, quanto também qualquer coisa que esteja profanando embaixo, tá? O que está escrito se cumprirá plenamente, pois fiel é Deus, que revelou aos seus servos o que breve deve acontecer. E quando vemos detalhes no presente que não foram mencionados na profecia, mas que corroboram para o seu cumprimento profético, temos a nossa emuná, nossa fé multiplicada, pois confirmamos os porquês de tal juízo. Não será apenas porque as duas testemunhas fiéis serão mortas, mas porque o lugar sagrado tem sido profanado. Os utensílios sagrados movidos de seus lugares. Estamos no limiar do cumprimento profético. Queridos, isso é algo fenomenal. Nós estamos falando de um evento que lá no texto da Brit Hadashah, do Novo Testamento, Sefer Hitgalut, ou seja, no livro de Apocalipse, não nos dá detalhes do porquê, no geral, isso estaria acontecendo. A gente sabe sim que o contexto em que nós lemos aqui será um terremoto seguido ao evento do assassinato das duas testemunhas. Mas o que está por trás? O que vem acontecendo lá, nesse lugar, nessa região? O que está por debaixo da cidade que vai proporcionar o afundamento, né, por ocasião do terremoto? Então, o que envolve o tema desse vídeo? A gente procurou trazer para vocês essas informações, porque são válidas para corroborar com o teu conhecimento das Escrituras Sagradas. Você já conhece a profecia, você já sabe que as duas testemunhas vão ser injustamente mortas, ou seja, assassinadas, e automaticamente, ao ressuscitar, Deus ressuscitando elas, vai haver o terremoto como uma espécie de resposta de juízo sobre os homens. E o que está escrito no texto, que depois desse rei data da Magdolá, desse grande terremoto, vai cair a 10ª parte da cidade por causa da força desse grande terremoto. E 7.000 homens morrerão. Bom, olhando para todo esse clima profético, conhecendo agora essas informações que nós trouxemos aqui, você consegue ter um conhecimento mais amplificado de como é a situação dali daquela região, do que acontece lá, né, ainda hoje, e do que aconteceu no passado. Bom, queridos, muito importante tudo isso. Peço você que deixe o seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. E antes de terminarmos esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Você que tem desejo de conhecer mais profundo as Escrituras, de crescer no conhecimento, né, na graça, na Hesed do nosso Senhor Yeshua, do Mashiach, do Messias, e também crescer no conhecimento, você tem aberto as portas da nossa Yeshivá, da nossa escola judaica, nossa escola rabínica, né, onde você tem a oportunidade de aprender, desde Gênesis a Apocalipse, dentro do conhecimento profundo das Escrituras, ali dentro do idioma original das Escrituras, onde você vai aprender do comentário dos sábios de Israel, ou seja, comentários profundos, ou seja, ter uma interpretação profunda das Escrituras, conhecendo tudo dentro do seu contexto original. Então, não perca tempo. Aqui abaixo do vídeo você tem na descrição desse vídeo as informações necessárias para entrar em contato com a nossa secretaria e fazer a sua inscrição. Você já é muito bem-vindo à nossa Azil, Azeite Yosef Yeshiva University. Não deixe passar tempo, vem estudar conosco. Bom, queridos, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento.
Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.